Cristo, eu quero saudá-las com uma palavra bíblica de Tiago, no capítulo 1, versículo 18. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas. Repito, pela sua própria vontade, Ele fez com que nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas. Essas palavras de Tiago nos são importantes para nos darmos conta de quanto temos valor diante de nosso Deus, de quanto Ele nos ama e de quanto Ele nos quer bem. Estamos aqui reunidos nesse 19º domingo após Pentecostes, em nome de Deus Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, aquelas também e aqueles que nos acompanham pelo Facebook e também pelo YouTube, sintam-se também acolhidos e congregados aqui nesta comunidade. A comunidade pode se sentar e eu gostaria de convidar a todos para nós cantarmos esse Trino Deus, também na canção número 3, Deus Trino, na certeza que onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome, ali Ele se faz presente. Diante de alguma coisa que o mundo oferece? É sobre esse tema que nós queremos conversar hoje, também a partir de um personagem bíblico do Antigo Testamento, de Gênesis, Jacó, que então enfrenta, em certa circunstância da sua vida, também o seu medo. Qual é o teu medo? Qual é o nosso medo? Diante disso, eu convido para quem pudesse colocar em pé, para nós termos um momento de oração e também meditarmos individualmente sobre o nosso medo, sobre aquilo que nos apavora e colocar isso também diante do Senhor. Oremos. Amado e bondoso Deus, obrigado por este novo dia, obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, ouvirmos a Tua Palavra, podermos Te louvar através das canções, podermos ter este encontro contigo e também com as irmãs, com os irmãos que aqui estão. Queremos Te agradecer pela vida,
te agradecer pelo sustento, te agradecer pela saúde, pela família, enfim, por tudo aquilo que tu tens dado a cada um de nós. Mas também, ó Deus, hoje nós queremos refletir sobre o medo, sobre aquilo que nos apavora, sobre aquilo que às vezes nos assusta, ou aquilo que muitas vezes não nos deixa agir e viver a nossa vida com tranquilidade. Querido e bondoso Deus, queremos colocar isso diante de Ti. Queremos Te pedir, ó Senhor, ajuda-nos a superar os nossos medos, as nossas inquietudes, as nossas fobias. Permita, Senhor, que a partir desta reflexão, desse culto, também possamos sair daqui renovados, não no sentido de perder completamente o medo e se tornar uma pessoa que abusa da sorte, como se diz, mas para que o medo nos ajude a construir soluções para as dificuldades das quais muitas vezes enfrentamos. Obrigado, Senhor, que Tu deixas um testamento tão bonito e tão importante, também que sempre é atual e presente em nossa vida. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, permita que essa palavra de hoje também, de fato, venha a construir em nós um alicerce firme para a nossa fé. Bondoso e querido Deus, nós também queremos reconhecer que somos falhos, pecadores, reconhecer que muitas vezes nós ofendemos, agredimos, nos omitimos e muitas vezes não agimos a partir do grande mandamento do amor e amar a Ti e ao próximo como a nós mesmos. Muitas vezes o nosso próximo é só aquele que está nas nossas relações familiares e de amizade, e não nos damos conta que o nosso próximo também é aquele que em alguma circunstância da nossa vida passa por nós e precisa naquele momento do nosso auxílio. Perdão, Senhor, pelas vezes em que olhamos somente para o nosso umbigo e não percebemos também a realidade à nossa volta. Perdão, Senhor, pelas vezes em que nos tornamos, às vezes, com o coração endurecido e não conseguimos ver a realidade do próximo. Por todos os nossos pecados e todos os nossos erros, pedimos o Teu perdão. Conceda-nos a graça, conceda-nos a alegria e conceda-nos o Seu perdão. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, quando abrimos o nosso coração a Ele e pedimos perdão verdadeiramente, e quando estamos também dispostos a mudar o nosso jeito de ser e de agir, Deus vem ao nosso encontro e nos concede o Seu perdão. E eu anuncio o perdão dos seus pecados, não em meu nome, mas em nome de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A comunidade pode se sentar e nós queremos convidar para cantar o hino 73, Ontem, Hoje e Para Sempre, Cristo é meu Senhor, número 73. Está também no nosso telão.
capítulo 3, versículos 14 ao 17. Convido então a Nina para nos conduzir a leitura. Quem quiser acompanhar também pode acompanhar no telão. Palavra de Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Até aqui. Amém. Obrigado, Nina, pela leitura. E eu convido para nós cantarmos Meu Bom Pastor é Cristo, número 162. Hoje a palavra bíblica para a mensagem se encontra em Gênesis, capítulo 32, versículos 22 ao 31. Gênesis 32, versículos 22 ao 31. A luta de Jacó em Peniel. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres e as suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ele ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor me abençoar, não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. E o homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo
porque ele recebeu o golpe. Amém. Nós queremos agora ouvir uma canção do grupo que nos acompanha na música hoje, a canção Usa-me, Envia-me. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós durante esse culto, durante esta mensagem, mas também para todos sempre. Amém. Querida comunidade, no domingo passado nós tivemos aqui um encontro de coros do Conselho Sinodal de Música e também nosso sexto encanto, um domingo muito bonito, muito abençoado. E eu dizia naquele domingo na mensagem que alguns textos são como chinelo velho, que são fáceis da gente descobrir e da gente falar sobre eles. Assim como a gente também tem um chinelinho velho, né, e que é fácil, mas abertinho já, é fácil de calçar ele de noite, às vezes no escuro e assim por diante, né? A gente sabe do que se está falando. Mas hoje é o contrário. Hoje temos diante de nós um texto que eu nunca havia trabalhado e mal me lembrava que existia essa história. E eu digo isso desta maneira, assim, porque às vezes as pessoas pensam que o pastor ele sabe a Bíblia de trás para frente, de frente para trás e assim por diante, meio que decorado, né? E nem sempre isso é assim. São muitas histórias, são muitas coisas que o Testamento, a Bíblia nos deixa, a palavra do Senhor nos deixa. E eu acho que o que a Bíblia tem de interessante é que ela sempre nos traz algo novo. Mesmo quando a gente tem um texto chinelo velho,
que a gente já pregou 6, 7, 10 vezes na vida, né? Ele sempre nos traz algo novo. Mas maior ainda é o desafio quando a gente pega um texto desses, cheio de detalhes, rico, importante, com tanta coisa para ensinar. Eu também dizia que há umas 2 ou 3 semanas atrás, sobre o medo também de anunciar a palavra de Deus. E que toda vez que a gente sobe, o pastor sobe no púlpito para pregar, ele também sente medo. E eu até brinquei que o talar assim vai estar do arco para a gente não perceber que ele está tremendo por baixo, né? Brincadeiras à parte, mas para a gente se dar conta que o medo também nos faz ter mais cuidado e mais responsabilidade com aquilo que a gente está fazendo. E que a gente não pode simplesmente perder o medo, porque perdendo o medo a gente perde também a noção daquilo que de fato é importante. Mas vamos ao texto. Eu fiz um apanhado, um histórico desse texto para a gente entender um pouquinho. Nem tudo eu também sei sobre esse texto, mas algumas informações importantes eu gostaria de trazer. O texto de hoje, de Gênesis 32, versículos 22 a 31, fala então de Jacó. Jacó, um nome conhecido, todos nós de alguma forma já ouvimos este nome. E o texto diz que, umas capítulos anteriores, versículos anteriores, que Jacó fugiu de casa, da casa paterna, e se instala na casa de um tio chamado Labão. E esse tio vem a se tornar o sogro, o seu sogro. Então ele fugiu. Do que será que ele fugiu? Jacó, com essa fugida dele, ele anula a sua vida por causa do medo e de rancor do seu irmão Esaú, com quem tinha desavenças. Não sabemos ao certo quais as desavenças que eles tinham, mas foram 20 anos que Jacó se exila com medo de enfrentar seu irmão Esaú. Mas certo dia, ele então resolve tomar uma atitude, ele resolve mudar esta realidade. Ele está cansado de se exilar, de se refugiar, de viver escondido com medo de enfrentar seu irmão. E o que ele faz? Ele envia um mensageiro para tentar amolecer o coração de Esaú. Quem sabe, suponho eu, enviou algumas palavras de elogio, quem sabe um presente, alguma coisa assim, para ver se Esaú ainda está com aquela raiva que ele tinha anteriormente. E a resposta do mensageiro é que Esaú havia juntado 400 homens para vir ao seu encontro para tentar acabar com a sua vida. E aí o coração de Jacó sai pela boca, como se diz. Ele se assusta, ele se desespera. O medo toma conta da vida dele, a perturbação toma conta de Jacó. Ele começa a perceber que o seu fim está próximo. Ele de novo acendeu aquela chama da ira, da raiva do seu irmão Esaú. Mas antes do encontro de Jacó com o seu irmão Esaú, acontece algo diferente, algo inusitado. Um homem se aproxima de Jacó, depois que ele envia a família, depois que ele envia o seu patrimônio, quem sabe seus animais, ele fica, quem sabe, para meditar, e aí um homem aparece, diz o texto, um homem, e briga, e luta com Jacó.
até o raiar do sol. Uma luta absurda, do nada. A pessoa vem e começa a brigar com Jacó, mas uma luta silenciosa. No texto dá para perceber que eles não questionam nada, eles simplesmente se tapeiam e brigam e lutam. As únicas palavras que o texto nos diz, lá no versículo 26, quando este homem não consegue vencer Jacó, ele diz: solta-me, pois já está amanhecendo. Isso quer dizer que eles lutaram a noite inteira. Ficaram brigando a noite inteira. E Jacó, por sua vez, diz: não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Esta fala de Jacó já nos deixa uma pista, né? Não solto enquanto o Senhor não me abençoar. E ambos se recusam a soltar, e eles continuam. Até que então Jacó sai ferido numa perna. E nesse momento em que ele é ferido, ele também recebe um presente, uma bênção, um novo nome. Jacó passa a se chamar Israel. Talvez nós poderíamos nos perguntar quem era esse homem que lutou com Jacó. O próprio texto nos ajuda a explicar. Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo, diz Israel, diz Jacó. Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Possivelmente era um anjo de Deus enviado para lutar com Jacó. Sem essa experiência, Jacó era um homem encolhido na vida, um homem fraco, um homem leproso. O texto anterior também diz que Jacó era até uma pessoa com caráter duvidoso. E o anjo pergunta: como você se chama? Essa pergunta não tem a ver com exatamente a questão do nome, mas a pergunta tem a ver pela identidade de Jacó. Poxa, que homem miserável és tu! Por que tanto medo? Por que se esconder debaixo da saia do teu sogro? Eu estou trazendo essas palavras para a gente entender o que o anjo estava questionando em Jacó. E podemos ver também que a partir dessa experiência, Jacó passa a ser um homem mais forte, mais corajoso, honesto, de boa índole. Ele tem o propósito de mudar, de ser alguém que superar os desafios. O que podemos trazer para hoje, para nós, para a nossa realidade, para a nossa vida, a partir desse texto? A partir dessa experiência de Jacó, que passa a ser Israel. Primeira questão, que todos nós temos as nossas desavenças, às vezes ressentimentos, às vezes medos, às vezes fobias. Não é verdade? Se nós analisarmos fundo a cada um de nós, tem muitas pessoas que a partir do medo não enfrentam os desafios da vida. Se escondem atrás de desculpas, atrás, às vezes, culpando outras pessoas e não enfrentam a realidade da sua vida. Sim, os medos fazem parte da nossa vida. Como eu mesmo disse, o pastor também sente medo de falar sobre certos assuntos, mas o medo não deve nos paralisar. O medo deve nos tornar mais ágeis e mais inteligentes para enfrentar, encontrar uma maneira de enfrentar os desafios da vida. Segunda,
rasga o dia de hoje e muitas vezes fugimos da realidade e nos escondemos. E aí eu me lembro das travessuras de criança, quando o pai e a mãe vinham com chinelo, as crianças que se escondiam debaixo da cama, né? As crianças que se escondiam dentro do armário para não levar uma chinelada na bunda, né? Talvez hoje não aconteça mais, mas me lembrando disso, às vezes a gente também quer se esconder das coisas difíceis da vida, dentro de um armário, ou debaixo da cama, ou numa cama, e assim por diante. Deixamos de enfrentar as dificuldades da vida. Terceira questão que o texto de hoje nos ajuda na realidade de hoje, que a realidade não muda se não mudarmos nós. Jacó aguardou 20 anos para ver se aquela raiva de Esaú passasse, e ela não passou. Era só ele mandar um mensageiro que Esaú explodiu de novo, mandou 400 homens em direção a ele para acabar com a vida. Não adianta a gente se esconder. Às vezes a gente diz que o tempo é a melhor ajuda para nós, né? Nosso melhor aliado, as pessoas dizem sim, mas para a gente se organizar para enfrentar aquele costumeiro contar até 10 para responder às vezes a um questionamento de alguém, mas não simplesmente usar o tempo para fugir da realidade. Quarta questão, que quando estamos abalados e com medo, Deus não nos dá coragem. Queria repetir isso, quando a gente está abalado, com medo de enfrentar alguma coisa e pedimos coragem para Deus, Deus não nos dá coragem. E sim, Ele nos dá coisas difíceis para enfrentar. É assim que o pai e a mãe também agem com seus filhos. Não simplesmente ele abre a redoma, uma proteção ao redor do filho, mas fazendo com que ele enfrente o seu medo. Uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta, leva um tombo, esfola o joelhinho, e aí o pai diz: não, você só anda com rodinhas do lado. Não, vai ter que ir de novo, várias vezes, até aprender. Porque senão fica um trauma e a criança é capaz de nunca aprender a andar de bicicleta. Assim também é na nossa vida, a gente pede por coragem, a gente pede por bênção, mas Deus nos responde para que a gente enfrente os nossos desafios, para que Ele nos dá justamente oportunidades de crescimento. Quinta questão, que as dificuldades forjam nossa vida e nos tornamos mais preparados para os desafios da vida. As dificuldades, irmãos e irmãs, elas nos forjam, elas nos tornam fortes e preparados para o desafio da vida. Eu já dei a mão para muitos senhores que na época, na outra paróquia, trabalhavam no interior e podiam capinar um dia inteiro. E quando a gente apertava a mão, a gente sentia as mãos calejadas daqueles senhores, né? Eu às vezes brinco de capinar uma meia hora, uma hora, um pouco mais pesado, já começa a abrir os buracos na mão, né? Que a pele arrebenta, né? Mas aqueles homens podem trabalhar dias seguidos, de sol a sol, capinando, que não abre a tela. Então, os obstáculos, as dificuldades é que nos calejam, que nos fortalecem, que nos permitem enfrentar também os desafios da vida. E por último, gente, eu vou trazer uma informação um pouco bombástica. Deus briga com a gente para nos fazer o bem.
Vocês concordam com isso? Deus briga com a gente para nos fazer o bem. Se nós olharmos para Jacó, Deus enviou um anjo, não para orientá-lo, não para motivá-lo, mas para justamente atendê-lo na sua maior demanda. Esse anjo briga uma noite inteira com Jacó, para que Jacó percebesse então que ele precisa também não se acuar, mas enfrentar o desafio. E eu digo isso com bastante clareza. Nós muitas vezes também recebemos Deus em nossa vida e Ele nos dá às vezes coisas difíceis. Ele às vezes briga com a gente quando a gente é cabeçudo, como se diz, né? Quando a gente não quer fazer aquilo que Ele espera de nós. E nós às vezes temos que enfrentá-lo. Nós temos que às vezes enfrentar desafios grandes. Que a gente possa ter isso em mente. Deus age de inúmeras maneiras para nos transformar. E se for preciso, Ele inclusive briga com a gente. Ele luta com a gente para que a gente possa aprender, para que a gente possa mudar, para que a gente possa superar os nossos medos e os nossos traumas também. Querida comunidade, queridos irmãos e irmãs em Cristo, Jacó passa a ser Israel. Israel, um grande povo de Deus. Vamos nós também permitir que a ação de Deus transforme as nossas vidas. Vamos permitir que Deus também tire de nós os medos, as inquietações e nos faça enfrentar os desafios da vida, nos faça superar os traumas. Vamos enfrentar a realidade de nossa vida, na certeza que Deus sempre faz o bem e sempre quer o nosso bem. Amém. Convido para nós cantarmos a canção 614, Em nada ponho a minha fé, senão na graça do Senhor. 614.
Me ajuda ali, né? Dia 6, Dia né? 6 de novembro. 6 de novembro, a Mariluz fará um culto de gratidão às 10 horas da manhã, comemorando então 50 anos da presença luterana em Imbé, os balneários de Mariluz, Santa Teresinha, toda essa região ali. Então, será um culto especial, comemorando 50 anos então da presença luterana e SLD naquele bairro, né? Então nós estamos pensando em propor que nós não tivéssemos culto 6 de novembro aqui e que fôssemos todos lá celebrar com eles esse culto, tá? E depois eles vão ter um almoço, então, almoço da comunidade. Também foi convidado o coro, ainda não conseguiram definir se vão conseguir estar presente naquele dia, mas que a comunidade então pudesse ir lá participar com eles da comemoração dos 50 anos da presença luterana em Imbé. Dia 10 de outubro, 10 de novembro, a Oase Tramandaí vai ter o chá em comemoração aos 72 ou 73 anos? 72 anos da Oase Bom Pastor de Tramandaí. Então, também quem quiser participar e também convidando mais senhoras para participar conosco, sempre às quintas à tarde, no encontro da Oase, né? E dia 10, é uma quinta-feira, 10 de novembro, então, comemoração dos 72 anos da Oase, Bom Pastor. Já temos grupos que confirmaram que vão vir participar conosco de fora, né? Então, vai ser um dia também bastante bonito. Hoje, a área missionária do Balneário Pinhal vai fazer um almoço solidário, um almoço sem custo, onde também participam lá junto várias famílias de baixa renda, pessoas que não têm às vezes o próprio alimento nas suas mesas com regularidade, né? Então, hoje então eles organizam sempre no terceiro domingo, isso de cada mês eles fazem então esse almoço para famílias carentes, mas envolve a própria comunidade também, a comunidade junto com as famílias carentes. Ninguém paga pelo almoço. Deus, tu já está preparado para falar um pouquinho e fazer um convite para as coisas de Natal? Que bom, pastor. Fico feliz. Quer dizer que o senhor aprovou a minha proposta, então. Que bom, estou sabendo agora. Mas que bom, pessoal. Continuando a fala do pastor, se me permite, Pinhal faz também no próximo domingo à tarde uma atividade, pela primeira vez, que a gente vai fazer no bairro do Túnel Verde, distrito do Túnel Verde, que é uma região mais carente do Pinhal. A gente vai fazer um trabalho com crianças. Quem vai trabalhar lá vai ser a Paula, que é da área de educação física daqui da comunidade. Vai trabalhar com as crianças, vamos estar apoiando com brinquedos, com isso, com aquilo, depois cachorro-quente, alguma coisa também, mas levando a presença da igreja luterana naquele bairro. A ideia é começar uma vez por mês e fazer um trabalho. A região bastante carente do Pinhal. Vamos lá, vamos levar algum presente para cada criança também. A gente já conseguiu doações, então vai ser, acho que a primeira vez que a gente faz isso, tentando sair das paredes da igreja e atingir a comunidade. Então a gente está lá no mês que vem. Que Deus abençoe aquele trabalho. É uma proposta que a gente se desafia, a gente desafiar as pessoas e lá nós mesmos, para darmos conta disso. Bom, falando sobre o culto do Natal, como nós temos 2 meses, nós tivemos um encontro no domingo passado, então eu estava pensando, junto com o pastor, em fazermos um culto de Natal que envolvesse toda a comunidade. Assim, nós estamos propondo que são 11 músicas que envolvem desde o Advento até o nascimento de Cristo e que a comunidade participe muito ativamente nesse culto, cantando e fazendo e essas coisas todas juntas. Então, propus ao pastor, se ele podia, acho que ele concordou que ele pediu que eu falasse, né? A gente vai estar a partir de novembro ensaiando essas músicas no culto com vocês, né? A gente vai estar, já conversamos com o coro ontem, algumas músicas, não são músicas difíceis, algumas são bem clássicas do repertório natalino, que acho que todo culto de Natal a gente tem que fazer essas músicas também. Vou contar com a ajuda da Gabriela também, projetando esses textos todos, para que a gente possa facilitar. Então a ideia é que a gente faça uma celebração
natalina com toda a comunidade adorando e relembrando o nascimento de Cristo. Eu acho que é isso, pastor. Então, a partir de novembro estaremos trabalhando com a comunidade nos cultos, essas músicas que a gente vai fazer no culto. Acho que é isso, pastor. Isso, obrigado. Então, Convite, meu. Convite. O pessoal vem contato conosco. Passou agora. Sim, o Ernesto está lembrando também que o coro ensaia aos sábados de manhã, das 9h30 às 11h30, aqui no salão nosso, salão paroquial. Então, quem quiser vir e cantar conosco vão ser muito bem-vindos. A gente está abrindo também para outras pessoas da comunidade que queiram fazer o evento, o culto de Natal conosco, que venham cantar. Uma forma da gente também trazer pessoas para que conheçam o trabalho que fazemos. São todos bem-vindos. Obrigado. Então, eu gostaria de pedir também por duas pessoas que a gente pudesse ter elas em nossas orações desta comunidade. O seu Renato, né? Como é que ele está? Está difícil. Então, que a gente coloque o seu Renato, o esposo da Arlete, né? Também em nossas orações. Está com um procedimento, precisando fazer e não está conseguindo fazer. Quem entrou em contato comigo ontem à noite também foi a Nildinha, né? Todo mundo conhece, uma pessoa muito conhecida da comunidade, e ela também, então, saíram os resultados do exame e os resultados não são bons, né? Então também precisa fazer tratamento de quimioterapia e tratamentos mais pesados, né? E precisamos então também colocar Nildinha em oração e acompanhar, visitar essas pessoas, né? Estar ao lado delas para que elas também possam enfrentar esse momento difícil das suas vidas. Eu me lembro que ontem em Pinhal também, né? Duas pessoas foram lembradas, que são da comunidade, muito queridas lá, a Gertrudes, que também está aguardando o procedimento, e a Gladys. Também são duas pessoas que estão aguardando e caminhando e a coisa não está acontecendo. E essa semana teve essa notícia da fila de espera do SUS para alguns procedimentos, chega até 10.000 pessoas, né? Então, estão aguardando algum tipo de procedimento, né? Então, a gente ouve uma notícia dessas e a gente se assusta, né? Mas parece que impacta mais e dói mais na gente quando tem gente conhecida, né? E está aguardando procedimentos, né? E isso às vezes precisa ser para amanhã, né? E não acontece. Estou me lembrando também da Madeleine, né? Lá no Mariluz também precisa de um procedimento com muita urgência também devido ao câncer, né? Então são situações assim que vamos colocar essas pessoas em oração, vamos colocar essa situação em oração, né? E com certeza tem outros casos, sim, Wilson. Mas importante que a gente não só ore por elas, mas visite, converse, se coloque também ao lado dessas pessoas, né? Que a gente possa auxiliar na logística também para que possam se sentir fortalecidos pela comunidade. Deus, desculpa, pastor, agora o médico Wilson, talvez mais como orientação para quem precisa de atendimentos via SUS. Existe um critério do Estado. Todo pedido de procedimento vai para uma central do Estado. Então, só queria lembrar vocês que quanto mais documentos, resultados de exames, imagens que vocês tenham para anexar nesse pedido, vocês vão indo adiante. Você consegue mais facilmente esse acesso. Então, por exemplo, se vocês fizeram o exame há 10 anos atrás, que já tinha isso, anexem a cópia desse documento junto. Tem um exame que foi feito há 2 anos, anexe uma cópia da tomo, da ressonância que foi feito. Quanto mais dados o sistema, vamos dizer assim, tiver, a pessoa que for ler o parecerista, ele vai ter ferramentas para colocar por ordem de prioridade. Todo o processo na área da saúde, eu atuo, trabalho nesse setor, por ordem de prioridade de risco. Então, quando se precisa, anexe, não pequem por anexar todos os exames que vocês tiverem,
todos os atestados médicos que vocês tiveram, licença por tanto tempo por esse caso, anexem tudo isso. Quanto mais dados, maior o risco, e aí se acelera o processo todo. Tá? Eu posso ajudar vocês nesse sentido, se alguém daqui precisar e puder ajudar, eu faço isso. Faço isso com Gertrude, estou tentando agilizar o procedimento dela, é mais fácil que eu sou opinião. Mas contem comigo no que eu puder ajudar. Se eu puder ajudar alguma coisa, estou aqui para ser servo e ajudar vocês. Tá bom, obrigado, Wilson, por essa informação também. Então vamos lembrar dessas pessoas e vamos tentar nos inteirar, né? Vamos estar ao lado dessas pessoas para que também possam enfrentar e quem sabe, vencer essa luta também contra a doença. As ofertas de hoje são ofertas nacionais, destinadas então para a missão no Sínodo Mato Grosso. Ofertas nacionais destinadas para a missão no Sínodo Mato Grosso. Enquanto nós recolhemos as ofertas e as dádivas, cantamos o hino 478, damos graças ao Senhor. 478. Oremos. Amado e bondoso Deus, novamente queremos te agradecer por bênçãos e por dádivas, te agradecer por essas palavras que nos vieram a partir de Gênesis, da história de Jacó, que se refugia, que se esconde, que vive o medo, e que num certo momento é transformado a partir da tua ação. Permita, Senhor, que esse exemplo também seja um exemplo para as nossas vidas, para que também possamos enfrentar os desafios, aquilo que nos atormenta, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos incomoda. Senhor, que possamos sempre ter esta capacidade e essa força para enfrentar os nossos medos. Não permita que o medo nos trave, mas permita que o medo nos faça nos organizarmos para agirmos com sabedoria. Bondoso e querido Deus, rogamos por esta comunidade que tem um trabalho tão bonito, tão importante, e quer cada vez mais o envolvimento dos seus membros, e quer cada vez mais que cada um de nós coloque os seus dons, os seus talentos, as suas capacidades ao serviço. Que não sejamos uma igreja somente de dentro das paredes, somente de domingos, mas sejamos o povo de Deus a caminho, e assim nesse a caminho também levando outros irmãos e irmãs para Ti.
Bondoso e querido Deus, rogamos por os trabalhos da nossa igreja, rogamos pelas pessoas, pela comunidade em si, rogamos pelos doentes, de forma bem especial, lembramos a Nildinha, seu Renato, Dona Marlene, Dona Gertrudes, Gladys, Berenice, enfim, Senhor, Tu sabes de todos e de todas que precisam de força, de amparo, de coragem também para enfrentar esse momento difícil. Mas também, Senhor, levante-nos para que sejamos este apoio às pessoas que precisam. Ajuda para que possamos uns ajudar os outros. E não sejamos apenas irmãos para as celebrações, mas sejamos também irmãos para o amparar uns aos outros. Querido e bondoso Deus, tudo mais que está em nosso coração, tudo que está em nossa mente, nós deixamos diante de Ti quando juntos oramos como Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu ainda gostaria de convidar que você dê um abraço no seu vizinho, na sua vizinha, desejando a paz de Cristo ao seu irmão, à sua irmã que está do lado. Vamos dar este abraço, desejando a paz de Cristo. Que a paz e a bênção do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo venha sobre você e permaneça com você hoje e para todo sempre. Amém. Vão nesta paz. Sirvam a Deus e ao próximo com alegria. Amém. Bom domingo, abençoada semana a todos vocês.
Coisa boa, né? Coisa boa.